A MG, eu comecei comigo lá atrás, eu tinha o quê? 17 anos, comecei a trabalhar no segmento de rochas, né? Pedras naturais. E nisso eu trabalhava em uma marmoraria lá em Minas, uma cidadezinha pequena, né? E através de lá eu falo assim, sempre foi um sonho eu ter o meu próprio negócio. Desde muito novo, eu sempre fui assim, vamos falar, ia ser um empreendedor mesmo, entendeu? No começo foi algo assustador para mim, porque quando ele dizia que ele queria vir para cá para tentar algo melhor para ele, para a vida, para nós, para mim era assustador, porque eu já tinha uma vida consolidada em Boa Esperança e para mim estava tudo certo. Bom, eu acho que assim, quando pergunta sobre a história da MG, sobre como começou, é até muito emocionante, né? Para mim como filha, que sempre vivi aqui, né? Então, eu sempre estive presente desde os bastidores, né? Desde quando começou. Então, essa luta do meu pai, né? Que começou por ele, eu falo que assim que é o maior orgulho para nós, né? De vivenciar o quanto que ele realmente ele é uma pessoa que passa para nós uma dedicação muito grande, né? De força e de comprometimento. A minha história aqui na Marmoraria MG Atelier se iniciou ali por volta dos meus 14, 15 anos de idade, onde eu passei por todo o processo, né, desde a entrega, acabamento de soleira. Então, eu vi essa empresa crescendo desde o começo, né? Lógico que veio meus pais antes, mas toda a parte, quando a MG Atelier começou a se estruturar, eu fiz parte desse processo. Bom, eu desde a minha infância, né, como eu sou caçula, eu peguei um pouco mais o caminho um pouco mais lá na frente. Eu me lembro que a fachada era de alambrado e aqui dentro tinha, eu acho que só uns 3 cômodos, era muito pequeno e assim, eu me lembro da parte também que meu pai, ele era praticamente o Severino aqui dentro. Ele tocava a serra, vendia, saía para entregar. E daí eu comecei a trabalhar nesse segmento com 20 anos. Com 20 anos eu fui tentar a vida fora na cidade que chama Tietê, perto de Piracicaba, no mesmo segmento de rocha. Lá eu já montei uma empresa também, não deu certo, fiquei lá 2 anos, né? Voltei para trás de novo, aí fui mexer com vários negócios, bar, você imaginar, acho que nós já mexemos já em coisas de vendas, entendeu? Aí depois nós eu vim para Franca, eu fiquei aqui mais ou menos, trabalhando aqui mais ou menos uns 10 meses numa empresa, no segmento de mármores mesmo, entendeu? Como funcionário, né? E aí é onde que começou o sonho de montar minha própria empresa mesmo. É onde que nasceu a MG. E na época é muito difícil, né? Tudo que você monta precariamente, com sonho, muito jovem, tudo é muito difícil, tem que ser muito pautado em detalhes, muito esforço, né? Tem que ter muito esforço, tem que suar mesmo, né? Correr atrás. E foi assim que eles começaram, na raça mesmo, começaram e eu assistindo tudo aquilo, no momento, quando eu vim para Franca, eu não podia trabalhar, porque eu trouxe as 3 crianças, né? Os 3 pequenos. E era uma cidade, para mim, uma cidade muito grande, comparada com Boa Esperança, que é um ovinho, né? E eu com as 3 crianças não tinha rede de apoio, né? A rede de apoio que eu tinha era em Boa Esperança, não tinha rede de apoio nenhuma. Na época, quando nós começamos aqui, eu tinha um sócio que se chamava Márcio, né? Quando nós começamos, ele ficou de sociedade comigo, 4 anos, que é onde que nasceu a MG, a pergunta que você me faz, né? Todo mundo quer saber. E eu vim de Minas Gerais. Muita gente pergunta, acha que eu pus porque é Minas Gerais. Mas na época, quando a gente montamos o quê? Márcio e Guilherme, MG, né? Foi da onde que surgiu. A sociedade durou 4 anos, depois de 4 anos, aí eu comecei a tocar sozinho mesmo. Aí, vamos falar assim, naquela época, quando eu comecei, eu trabalhava mais assim com obra mais rústica mesmo. Tocava mais obra com pedreiro, mestre de obra, com as coisas, né? Depois foi logo quando veio a Elisângela que fez essa mudança que hoje vocês estão vendo aqui. Graças a ela. Porque se ela não tivesse, né, vamos falar aí, o toque feminino que tem, antigamente não tinha um cafezinho, não tinha nada, né? E ela veio para cá para
para ajudar ele. Então, ela vindo para cá pôde dar mais liberdade para ele, ir para as obras, fazer os atendimentos. E ela trouxe mais, deu uma gourmetizada na empresa. Trouxe xícaras novas, decorações, e o pessoal foi vendo que estava diferente. Então ela foi trazendo mais modernidade para a empresa para ir evoluindo e trazer o crescimento que a empresa tem hoje. E aí logo depois a minha mãe já entrou junto com ele e trouxe toda essa inovação, essa sensibilidade, esse olhar feminino. E assim, é muito gratificante para nós, muito gratificante mesmo. Só que chegou um ponto da sociedade deles que eles não deram certo. Em algum momento eles não deram certo a sociedade, eles terminaram. E o Guilherme me convidou para me vir trabalhar com ele. E eu vim, ok, eu vou, parei com tudo que eu estava fazendo, que estava dando certo, as minhas coisas também do jeito que estava, mas eu parei com tudo e vim trabalhar com ele. Só que no começo, eu encarei como se fosse um lugar que fosse estar de portas abertas para mim entrar. Só que não foi bem assim, porque o ambiente marmoraria, né, há anos atrás, era um ambiente muito masculinizado, né? Mas quem vinha na marmoraria há esses anos atrás, era mais o homem, né, o esposo, ou mesmo o mestre de obra, o arquiteto, né? Mas a mulher não, né? Então era um ambiente bem masculinizado mesmo, né? Então, assim, foi muito desafiador para mim entrar nesse ambiente e ser aceita e respeitada por ele. E estava tudo certo, porque os homens às vezes chegavam, os construtores, alguém assim, e quando eles me viam, eles não queriam conversar ou negociar comigo, né? Porque eles esperavam a figura do Guilherme, a figura de um homem mesmo para negociar com eles. Então, eu acho que assim, esse ambiente, né, de empreendedorismo, e principalmente para a mulher, né, quando ela está à frente, realmente foi bem desafiador. Então, assim, a gente via assim, o quanto ela lutava por isso, o quanto que, mesmo passando por dificuldade, ela sempre conseguia ver o lado bom, né? E eu lembro muito, assim, dela chegar em casa, assim, até triste mesmo, né? Por situações que aconteciam ali no dia a dia, de realmente, em algumas vendas, às vezes até precisar, né, desse apoio ali do meu pai, porque às vezes estava lidando com mestre de obras, com engenheiro, e que às vezes eles não tinham tanta confiança, né? E ver, assim, o desbrochar disso, de como que ela conseguiu lidar com essa situação, sabe? E realmente, assim, ultrapassar todas as dificuldades, né? Porque ela driblou isso de uma tal maneira que chegou um momento, não, hoje eu quero negociar com a Elisângela mesmo. Então, assim, foi muito nítido para nós, né? Que esse crescimento dela foi, assim, de muito orgulho para nós. E com isso veio também a junção dos filhos meus que veio, que era o sonho meu poder passar isso aqui para eles, entendeu? Que é onde eles chegou a montar a empresa deles, né? Os dois, o Guilherme e o Bruno, eles sempre trabalhou comigo desde pequeno, desde a entrega, conhece tudo, né? Questão de memória, vocês têm que aprender desde o começo. Se um dia vocês tiverem um negócio vocês vão saber tocar, né? Faltar um funcionário, vocês saber fazer o que o funcionário faz, né? Daí as pessoas resolveram montar a empresinha deles, montou por 3 anos, aí eu cheguei no patamar que eu falei para eles, Anjo, vocês não vieram trabalhar com a gente aqui, o mal para tocar e tal. Aí o Bruno, não, pai, de jeito nenhum, entendeu? E tem a filha minha também, que é a Monique, que veio, onde eu falo que é renovação, que é a parte de marketing, né? É tudo ela que faz, né? E os dois veio trabalhar comigo e parou com a empresa deles. Aí faz 1 ano que eles estão com a gente. Cada um tem sua função, né? Então, no momento que eu percebi, né, que a empresa foi crescendo, foi evoluindo, foi quando a gente começou a trabalhar de verdade mesmo com os arquitetos. Porque no começo a gente sempre trabalhou com os construtores. E, querendo ou não, são obras menores, são obras de peças muito fáceis de fazer. Que às vezes as peças são muito repetitivas. E os arquitetos, por formação que eles têm também, né, a vocação, eles trazem um projeto mais arrojado.
que foi o que sempre meu pai e minha mãe quis buscar, além de uns materiais melhores para a gente mexer. Então, com a chegada deles, a gente teve que nos aperfeiçoar em relação a profissional mesmo e parte técnica também, porque os materiais já não eram o mesmo. A gente sempre trabalhou com granito, né, no começo, granito e mármore, aí veio chegando as lâminas, ultra compacta, os Decton, e assim, materiais mais de qualidade. E tem que ter até uma performance melhor para trabalhar com eles. Então foi nesse ponto que eu notei a evolução da empresa, para onde a gente estava querendo caminhar. E a gente começou a sentir essa mudança muito pelos próprios clientes nossos mesmo. Então, eles chegavam, a gente sempre, né, tinha mudado alguma coisa, então eles chegavam e eles mesmos passavam para nós. Nossa, vocês estão crescendo muito, cada vez que a gente vem aqui está de uma forma diferente. E isso fez com que nós realmente, assim, mudasse mesmo, né? Então, a gente começou a pegar obras em condomínio, algumas obras de alto padrão. Eu acho que foi através dos próprios clientes mesmo, que a gente foi sentindo essa mudança e essa necessidade mesmo de inovar e de acompanhar o mercado. Eu até me emociono quando eu falo. Aqui eu fazia vários churrascos quando eu chegava no final de ano, e sempre eu vi que cada ano que passava, ia aumentando e eu sempre renovando, comprando um maquinário novo, né? Vamos falar, nem eu acreditava, cara, isso aí, acho que eu não sei te explicar como que eu cheguei até que hoje, pra te falar a verdade. A gente passando por tranque e barranco para Aqueles Anjos, tinha dia, cara, que eu saía daqui 10, 11 horas da noite. Nós, a rádio, ela sempre junto comigo, né? Então, é muita gratificação, e eu falo assim, cara, não é fácil, igual eu te falei pra você sair do interior, uma cidadezinha de 40 mil habitantes, chegar numa Franca, tinha 200 mil habitantes, para mim, é igual eu falo, foi muito desafiador mesmo, mas ao mesmo tempo, é igual eu falo, você ter aquela força de vontade, sempre querer, vamos supor, sempre quis dar uma vida melhor para meus filhos, mas eles vinham junto comigo, né? Para mim foi uma gratidão enorme, hoje eles estão junto comigo, né? Para eles continuar o que eu comecei a ir atrás, né? Então tá tendo, e vai ter muitas mudanças ainda para frente, que eu tenho certeza para melhor, né? Graças a eles, tá vindo tudo aí com toda a sua força dos três, né? Então é muito gratificante, cara, eu falo. Para mim não tem palavra para falar aí o que tô sentindo. E eu acho que esse momento que está a família inteira, né? E que a gente uniu todas as nossas forças, né? Então, cada um no seu papel, cada um na sua particularidade, mas a essência nossa e a cultura, ela vai sempre prevalecer, porque é algo que está enraizado mesmo dentro de nós e é o que a gente quer realmente, porque eu falo assim, que nenhuma empresa, ela prospera se ela não permanecer com as mesmas raízes. E aí, cara, eu falo assim, hoje, eles estão me surpreendendo, para te falar a verdade, os três, da renovação. E não vão ter o que eles nós sempre travados, não querendo, mas sabe que dá certo, né? E eles, por ser novo e tá com aquela garra e tudo, você fica com medo, né? Você, vamos falar, empresa de 25 anos aí, acabam. Como é que eu vou passar isso para eles logo, né? Mas tá dando isso certo, eu falo assim, é o maior orgulho mesmo. Hoje eu vejo assim, empresa desse tamanho, nem eu acredito hoje chegar até onde que eu cheguei. Vamos falar assim, de uma pessoa que vem lá de baixo mesmo, não tem uma escolaridade, chegar hoje num patamar que a gente está reconhecido, como hoje MG Atelier. Em Franca, eu falo assim, a gente olha para trás, né? Ainda não acredita, né? Mas graças a Deus tá dando tudo certo, os meninos aí, cada um tá com a sua função e é isso aí.